Está começando mais um episódio do podcast Campina Cresce com Você. Não temos tempo a perder. Com a apresentação do jornalista Fernando Casemiro, trazendo os fatos, as vozes da comunidade, a política local, a ação social e os desafios que movem Campina Grande. Aqui, o tempo é de ação, a pauta é a nossa cidade e a verdade tem vez. Este é um programa do canal Sandro Filmes TV. Informação com responsabilidade e compromisso com você. Campina Cresce com você, porque não temos tempo a perder. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast Campina Cresce com Você, porque não temos tempo a perder. Eu sou Fernando Casemiro e hoje no podcast nós vamos conversar e bater um papo com Anne Graciele Moreira Gomes. Anne é enfermeira e docente do departamento da UEPB, além da atuação acadêmica. Ana Graciele, ela é coordenadora da AG Capacitações, uma instituição referência em formação e aperfeiçoamento profissional na área da saúde, sediada em Campina Grande. Por meio da AG Capacitações, Anne contribui ativamente para a construção de uma enfermagem mais ética, qualificada e valorizada, comprometida com a segurança do paciente e a humanização do cuidado com cursos e atualizações sobre atendimento pré-hospitalar. Em 2024, Anne participou da missão Enchentes, no Rio Grande do Sul, integrando a Força Nacional do Sistema Único de Saúde, SUS, em uma atuação voltada ao apoio humanitário e à resposta emergencial em saúde no estado do Rio Grande do Sul. Durante a entrevista, a Anne vai falar mais sobre esse assunto. E vamos começar o nosso bloco já apresentando, a nossa convidada de hoje. Quem é Anne Graciele, para quem ainda não conhece? Como você costuma se apresentar, Anne, em suas múltiplas atividades? É uma enfermeira, é a professora, é a socorrista, é a coordenadora? Quem é Anne Graciele? É uma satisfação poder conversar com você. Olá, eu já inicio agradecendo pelo convite. É uma honra estar participando desse podcast, que com certeza vai disseminar muito conhecimento por aí afora e que isso seja replicado, sim. Então, como eu me apresento, Quem é Anne Graciele? Então, Anne Graciele é uma pessoa que tem um propósito em levar conhecimento sobre primeiros socorros, salvar vidas. E aí, como é que eu consegui descobrir que esse foi meu propósito? Comecei na área da saúde. Meu primeiro vestibular foi para a enfermagem. Consegui passar com muito esforço. Entrei já no curso da enfermagem lá na UEPB, onde me identifiquei bastante. Também fiz o curso de técnico de enfermagem, onde pude atuar ainda na faculdade. Eu já comecei a trabalhar. E isso me gerou experiência desde cedo. Até eu costumo dizer, gente, eu tenho muito tempo de experiência, mas eu comecei cedo. Esse é o segredo, Vamos lá, Então, eu comecei a trabalhar no antigo hospital regional aqui de Campina Grande, e à noite, enquanto eu estudava de dia. Dessa forma, aprendendo e estudando, acabei me voltando para assistência. Desde que, quando me formei, graduei, já de imediato passei na seleção do SAMU de Campina. Foi quando abriu o SAMU de Campina Grande, e era o meu grande sonho entrar na urgência e emergência. Então foi um grande presente para mim entrar no SAMU 192. Embora eu recém-formada, com 24 anos, mas o meu conhecimento e a minha vontade de aprender e ajudar a salvar vidas com as manobras mais avançadas, e isso me deixou muito realizada, e escolhi inclusive os plantões mais, vamos dizer assim, mais pesados para poder aprender mais. Mas voltando, então eu posso me identificar como enfermeira a princípio, então tive uma bagagem profissional. Depois, como coordenadora do SAMU de Campina, fui convidada a ministrar palestras em algumas empresas, e eu acredito que daí foi onde surgiu o despertar para a docência. Eu não me preparei, eu não comecei pensando em ser professora.
mas comecei como instrutora. A partir daí tive a oportunidade de fazer uma tutoria no Oswaldo Cruz de São Paulo, exatamente para voltar e ministrar essas capacitações para os profissionais do SAMU da região, do Campina Grande da região, pelo Ministério da Saúde. E isso aí, vamos dizer, formalizou essa parte da docência. Então, daí, comecei a prestar seleções para a professora substituta da UFCG, foi onde eu iniciei minha docência. Gostei e continuei até hoje, estou, né, na docência do ensino superior, mas também ministro capacitações, palestras, e acabei que me identifiquei bastante. Então, não sei se eu posso me definir como enfermeira, como professora. Eu acho que eu só sou professora porque eu sou enfermeira primeiro, porque foi o que me deu bagagem, né, respaldo. Mas, antes de tudo, sou um ser humano que prezo muito pela vida e sei que o básico bem feito, ele é impactante. Esse trabalho tem dado a oportunidade também a você fazer trabalho no dia a dia como família, como casa, como mãe. Como é que é isso? E como é que foi a aceitação da família em relação a esse seu projeto? Foi tudo junto e misturado, né? Porque, assim, minhas filhas na minha barriga e nas ocorrências comigo, ao mesmo né? tempo. Até 8 meses da minha primeira filha, eu trabalhei nas ambulâncias e nos plantões. Parei, porque não dava sem condições já, né? Também, era arriscado. Nessa época, eu pude trabalhar até 8 meses. E então, mas vamos dizer, ela tem essa vinculação. Tanto a minha filha mais velha, Maria Eduarda, como a mais nova também, Isabela. Então, elas acabaram que cresceram. A minha família sempre foi muito presente nesse sentido e foi muito suporte. Porque eu precisava ter uma rede de apoio para poder trabalhar e estudar e viajar, né? Tá por aí. E o que acontece? Elas também foram protagonistas dessa história. Elas fizeram parte dessa construção. Hoje esse trabalho faz parte da realização de um sonho? Sim, com certeza. Com certeza. Como porque... é que é a participação delas como protagonista, como você está dizendo? Hoje a minha filha, ela não cursa, né, na área de saúde, não se identificou hoje como profissional da área. Mas ela é socorrista. Ela hoje me ajuda na coordenação dos cursos da AG, na parte administrativa. E ela, quando pequena, quando criança, e ela iniciou no SAMU da escola, SAMU Mirim, SAMUzinho. Não sei se vocês lembram, na época que a gente foi, eu fiz parte desse projeto. Projeto piloto nas escolas, né? Isso, reduziu bruscamente o número de trotes e ensinou para as crianças primeiros socorros. Isso é fantástico. E aí minhas filhas bem pequenas, mas aí eu uni uma coisa com outra. Porque eu precisava ter a criança para apresentar ao público um projeto novo. Então, providenciei o macacão, os primeiros macacões eu providenciei por minha conta. Depois eu fui ressarcida, claro, mas eu queria impactar com esse projeto inicialmente, né? E foi o que eu fiz. Elas vestiram o macacãozinho e o cabelinho arrumadinho e vamos embora. A menor de braço, eu lembro que as entrevistas que eu dava na época, a Isabela era no meu braço e... tinha que ser, porque ela era muito pequena, tinha 3 anos e meio para 4 anos. E aí deu certo, porque elas participaram, estavam perto, né? Sim. Mesmo a gente trabalhando, mas com os filhos ao lado, né? Dando esse suporte e acompanhando, né? Então, por isso que eu digo que a minha família, minha mãe, que me ajudava também nas horas para dar esse suporte, quando eu precisava viajar, ir para longe, voltar. Tudo isso foi muito importante na minha vida e, como eu digo, nada é de uma hora para outra. Verdade. As coisas, elas são construídas. A gente se esforça quando a gente tem um objetivo e a gente pode tudo que a gente quiser. Então, eu quis ser uma profissional de excelência na área. Eu sou muito satisfeita como profissional. Nunca pensei em fazer outro curso. Gosto muito da assistência, gosto de plantão, gosto da docência também, porque eu acho que é importante a gente replicar o que a gente aprende. Sim, é verdade. Não para provar que sabe, mas para poder você facilitar que o outro, o aluno, o profissional que precisa se atualizar, ele compreenda, que é o que a gente chama de didática. Então, essa questão da didática, ela é fundamental para que a gente possa disseminar o conhecimento de uma forma leve, de uma forma compreensível, é a função do professor. E isso me realiza bastante, tanto como enfermeira, tanto como professora, né? Como docente, instrutora. Que linda trajetória sua, viu? Muito Obrigada. Linda e muito instrutiva, né? Na medida que você vai falando, você também vai ensinando. Você tem esse dom, você tem essa facilidade de passar não só a voz, a fala, mas também o ensinamento, o esclarecimento, a informação. Ana, mas como é que surgiu a AG Capacitações?
Então, a AG Capacitações também nasceu, né, fruto desses anos de ensino e plantão e assistência. Por quê? O que é que aconteceu? As pessoas me pediam indicação. Queriam ser socorristas, né? Queriam atuar eu passei um tempo depois da coordenação do SAMU, eu fiquei como instrutora do Núcleo de Educação Permanente por alguns anos, até 2020, não lembro exatamente o ano que eu iniciei. E aí eu ia muito para eventos, né, para fazer palestras pelo SAMU. E as pessoas queriam fazer o curso, quem se interessava perguntava indicação. E eu, sinceramente, por muito tempo eu não tinha empresas que eu pudesse dizer assim, faça nessa empresa, porque realmente eu recomendo. Sem conflito de interesses nenhum, durante muito tempo foi assim, até que uma empresa daqui da região me convidou para ministrar aula, trouxe o curso para Campina, eu colaborei com essa empresa, eu me surpreendi com a minha capacidade de aglomerar pessoas com o mesmo propósito. Eu formava turmas gigantescas na época. Dessa forma, eu quis entrar nesse ramo. E foi assim que a AG nasceu. Eu criei, né? Foi muito rápido. Até eu lembro quando eu fui abrir a empresa, meu contador no mesmo dia conseguiu fazer, é um muito bem burocrático, né? Essa questão. Mas a criação mesmo da empresa para a gente iniciar surgiu dando uma necessidade de indicações e para eu também poder formalmente prestar, né, essas capacitações mais, com uma demanda maior, com uma carga horária maior, mais completa. É diferente de uma palestra, é diferente de um momento, de um mini curso, é diferente dos cursos mais complexos. Foi daí que surgiu a AG Capacitações. Você atua na universidade quanto na formação continuada por meio da AG Capacitações. Como é equilibrar essas duas frentes? Assim, é um pouco... Tem que ter muito equilíbrio, né? Para poder manter. Por isso que a gente já tem... Eu já posso até adiantar que a gente tem um diferencial. A gente prefere turmas menores para a gente dar uma melhor assistência. Não é quantidade, mas pequena. A pandemia trouxe isso naturalmente. Nós estávamos com turmas enormes na época, porque era muito procurado na região, nossa Campina. A gente tem 50% do nosso aluno de Campina Grande e 50% da região. Até de Pernambuco. Positivo. Até de Pernambuco. Parabéns. Então, na pandemia, a gente parou tudo, né? Então, assim, depois da pandemia, a gente começou a perceber uma diminuição natural dos cursos e eu comecei a perceber que isso, de forma positiva, impactava, porque a gente conseguia, eu e minha equipe, ministrar com mais qualidade as aulas, porque a gente tinha uma quantidade... Claro que quando a turma é maior, a gente também consegue dar com qualidade, mas a gente precisa de mais tempo, demanda mais tempo, mais monitores, para poder realmente atingir a nossa meta. E agora, a nossa preferência é por turmas menores, sabe? Porque a gente consegue fazer esse diferencial. Em torno de quanto essas turmas menores? No máximo 25. No máximo 25. Turma menor, entre aspas, viu? Porque é um número considerável, né? É como se fosse 25 alunos numa sala de aula, isso, né? Facilita, né? O trabalho de vocês. O que mais te motiva a seguir formando profissionais na área de saúde? Eu não respondi a pergunta anterior. Posso concluir? Pode. Desculpa. Sim. Porque você perguntou como é que eu equilibrava, né? Sim. E aí, então, o fato das turmas não serem enormes, né? Me possibilita abrir uma turma por vez. A gente não é uma instituição grande, a gente não tem um prédio físico, a gente aluga salas e a gente leva a turma para fazer lá, entende? E isso faz com que eu consiga atender a minha demanda da universidade. Porque vocês sabem que a vida de um professor é uma vida que não é só a sala de aula, a gente tem um preparo antes, né? O planejamento, a aula é o produto final e a gente ainda tem o pós-aula, né? Que é algo que a gente leva para casa, para corrigir, para alimentar a parte eletrônica de calendário, enfim, de tudo isso. Então, eu acredito que o equilíbrio vem daí, para a gente conseguir manter, né? E ter um pouco de qualidade de vida, né? Que eu acho que isso é uma coisa que é fundamental. Hoje eu penso nisso, antes eu não pensava muito, não. Mas aí, quando a gente não cuida, quando a gente não abre os olhos a tempo, quando a gente é jovem, a gente quer abraçar o mundo. Eu fiz isso, eu confesso. Você tem essa característica, né, de querer fazer tudo, de absorver tudo, mas tudo tem limite, né? Exatamente. E a gente vai aprendendo, o tempo ensina, né? O tempo ensina. Mas dentro dessa pergunta, por isso que surgiu a segunda. Sim, o que motiva? Sim, o que motiva, né, fazer as capacitações. Sim. Exatamente. Eu acho que o que mais me motiva, né, de participar, seja qual for o âmbito, em turma de APH, como professora, também como palestrante nessa temática, é o poder
que a gente consegue mostrar para os alunos, para os profissionais, que eles têm de poder aprender e se aperfeiçoar. E dessa forma, prestar uma assistência com uma qualidade maior. Esse empoderamento, ele deixa o profissional feliz. E eu sinto isso, o olho brilha. Quando a gente aprende, inclusive foi comprovado cientificamente pela neurociência, que um dos motivos da felicidade, que a gente às vezes julga muito, que é o poder financeiro, ou de outra forma, ou beleza, ou enfim. Mas quando você aprende uma coisa nova, ou quando você sabe que você é capaz de fazer aquilo que você se julgava intimamente que não podia, é contagiante. A energia que você sente na hora. E o profissional fica muito... E isso libera os neurotransmissores da felicidade. Foi comprovado cientificamente. Por isso que eu estou falando que eu já tinha percebido, não tinha... E realmente o profissional, o aluno, quando ele aprende algo novo, quando ele se atualiza e ele vê que ele é capaz, ele fica muito empoderado. Ele se interessa em buscar mais conhecimento. E isso a gente vê o reflexo no atendimento à população, ao paciente, que é o produto final, que inclusive pode ser qualquer um de nós. É verdade. Então, de toda forma, eu acho que essa motivação é a principal. Anne, quais são os principais cursos, né? Quais são os principais cursos e informações que a AG Capacitações oferece hoje e como contribui para a prática de profissionais da saúde? Atualmente, nós estamos, né, o principal, né, o carro-chefe é o curso de APH, Atendimento Pré-Hospitalar, Socorrista, que é um curso preparatório que geralmente a maioria dos alunos que procura tem interesse em atuar no SAMU, seja qual for a cidade, ou passar em algum concurso na área, ou mesmo em eventos, trabalhando nessa área aí. Então, a APH é carro-chefe, é o curso que a gente sempre tem, o tempo todo, o ano todo. Não tem férias. Sempre a gente está tendo uma turma, já está formando outra, e a gente vai fazendo uma por vez e vai dando certo. Mas a gente também tem o curso de instrumentação cirúrgica. A gente pausou um pouquinho no momento, por falta de agenda, por falta de tempo, aí lembra da qualidade de vida. Vendo. Aí a gente precisou dar uma paradinha, a gente vai voltar o ano que vem com calma, né? Estava muito acelerado. Exato. A coordenadora aqui não aguenta tanta demanda, porque... É humana, não é uma máquina, você né? Exato. E se eu também não... Talvez... E não só tem isso, né? Tem as outras coisas para usufruir, exatamente, né? E eu acho que eu me envolvo muito, eu sou muito intensa nas minhas coisas, eu não consigo ficar em casa tranquila, eu tenho que estar lá junto, eu tenho que estar vendo como é que está sendo, tenho que estar avaliando. Acompanhando. Não é falta de confiança na minha equipe, não é. Confio demais. A equipe pensa como, assim, a gente tem afinidade de pensamento, porque é uma responsabilidade muito grande você ensinar e capacitar, atualizar profissionais e fazer uma formação de alunos. Você se sente realizada quando isso acontece, né? É o resultado do seu trabalho. Sim. Né? E se não for bem feito, alguém vai pagar por isso, que é o paciente, não tem nada a ver. Verdade. Então, essa responsabilidade aí eu tenho, os professores da AG também têm, os monitores também. A gente se preocupa de verdade, ninguém pense, e eu nem quero, nem gosto. Se alguém está pensando que porque está fazendo um curso que é um curso pago, que vai ter o seu certificado, eu aviso no primeiro dia. Se for pensando assim, nem continue, porque só vai receber o certificado se tiver condições de estar habilitado, porque é uma responsabilidade muito grande. Lidar com vidas, eu acho, né? Exato. A gente vai fazer 9 anos em maio, que a gente está no mercado, e a gente é referência. Eu falo isso para você sem sombra de dúvidas, porque eu tenho um feedback. Sim. Não é por orgulho, não, porque ninguém é melhor do que ninguém. Nem eu sou melhor, nem a empresa. Cada um tem o seu melhor. Mas a gente tem esse compromisso de se esforçar para ensinar e ver o que o aluno realmente aprendeu. A média, tem prova, tem avaliação, porque a gente sabe da responsabilidade com a vida, com o universo, de uma forma geral, né? Generalizando. E fazendo um recorte, né? Como eu falei, aí a gente parou o curso de instrumentação cirúrgica por um tempo. O pessoal, eu sei que quando assistirem esse podcast vão perguntar: posso fazer minha inscrição em instrumentação cirúrgica? Por quê? Porque marcou. Quem fez instrumentação cirúrgica com a gente, foram várias turmas, eles estão hoje no mercado. As empresas entravam em contato com a gente para pedir indicação de aluno. Então, isso é um retorno quase certo. De você investir num curso que está preocupado que você aprenda de verdade. Não é só vender, vender no sentido de não se preocupar com como é que ele está entendendo aquilo ali. Né? Não, o profissional que a gente entrega para o mercado é um profissional que eu digo para você com muita sinceridade, que ele está preparado, porque se não tiver,
Ele não vai ser certificado, não. Vocês me fazem lembrar esse trabalho com tanta eficácia, com tanto profissionalismo, me faz lembrar um antigo redentorista. Eles faziam isso. Eu Lembra do lembro. redentorista? Eu tentei ainda entrar Foi lá, do mas seu eu não tempo, tinha... Sandro, redentorista? Foi, né? Então você não é tão novinho não, viu, Sandro? Não é quer dizer que a gente também não seja. Corta essa parte aí. Então pensar que a gente é antigo. Olha, Anne, de que forma, na sua visão, quais são os maiores desafios na capacitação e valorização da enfermagem atualmente? Eu acho que é falta de união da classe. Da classe. Infelizmente, a gente precisa reconhecer. Está melhorando, né? Está melhorando. Mas a gente travou uma luta aí de mais de 20 anos para conseguir um piso salarial. Agora a luta é pela PEC 19, eu falo porque é o que a gente está tentando, né? Forçar para que seja provocada, para que seja votada no Congresso. E essa PEC 19 tem a ver com o quê? Com o reajuste, porque fizeram o piso, mas o piso está fixo, e aí tudo aumenta, tudo tem reajuste todo ano. E aí daqui a pouco esse valor do piso já vai estar mais aquém, né? Então, e regulamentar as 30 horas, vai estar desvalorizado isso. Verdade. É preciso, mas a luta é muito grande, e a categoria é tão imensa, mas eu acho que não tem essa união, não há essa argamassa aí, isso prejudica muito, porque quando se fala em greve, tá tendo uma possível, né, tentativa de uma greve nacional para essa PEC ser aprovada. Já para pressionar os deputados federais, a Câmara, o Congresso para isso. Mas o problema é que quando vai ter paralisação, aí é muito, acho que tem a ver com o nosso modelo de escravidão no Brasil, sabe? Tem muito a ver. O povo está tão dependente assim da saúde. Às vezes é um medo que os profissionais têm, digamos, de perder seu espaço. E aí ele vai e não colabora, vamos dizer. O combinado é ficar um quantitativo X de profissionais que não pode fechar, não lógico. Pode fechar, né? Mas isso não é... Tem que ter pelo menos 30%. Exatamente. Para não deixar de atender as emergências, né? É isso aí, mas mesmo a greve sendo legal, com tudo organizado, mas a gente percebe que as pessoas, é muito intrínseco de alguns profissionais ainda ter esse medo, sabe? Profissionais concursados, com estabilidade, mas com medo de alguma perseguição dentro do local, do ambiente de trabalho. Eu acho que isso prejudica. Eu acho que é o maior desafio que a gente tem para ter um bom reconhecimento, sabe? Para a gente ter uma valorização. As 40 horas, elas são muito exaustivas. A gente a carga horária da enfermagem é 40 horas. A PEC 19 luta para que a gente regulamente 30 horas. Para que o profissional, ele não precise trabalhar em tantos vínculos. Isso, porque como ele tem 40 horas, ele está também... acessível a trabalhar em outras atividades. Isso, né? Pode ter outro vínculo. E geralmente tem. O pessoal geralmente tem. E aí sobrecarrega. Desgasta. Inclusive, torna-se até, vamos dizer assim, o benefício em reduzir a carga horária é muito grande, porque aí vai melhorar a qualidade. Mas assim, é uma luta que a gente trava com grandes empresas, com serviços de convênios de saúde, com a parte de empresários, né, da rede da saúde de uma forma geral, laboratórios, que infelizmente essa questão tem muito poder de forma tal que a gente ainda não conseguiu conquistar essa luta das 30 horas, que é tão sonhada, para que a gente possa respirar um pouco mais, viver mais, ter mais qualidade de vida. O profissional de enfermagem está adoecendo mesmo, muito. Está adoecendo muito. Não é só para as pessoas, não é para o cidadão que está aí fora, não. Vocês têm família. Exato. Vocês precisam cuidar da família de vocês. Primeiramente de vocês, para poder cuidar da família e cuidar do paciente, né? Isso é verdade. E essa falta de reconhecimento prejudica nesse sentido. Então, assim, na pandemia houve um olhar voltado para a enfermagem. Então, não sei se vocês... Acho que todo mundo lembra, né? Dos aplausos, porque a enfermagem mostrou, de fato, para quem não conhecia, o seu poder. A enfermagem é a única das profissões da equipe multiprofissional que fica 24 horas com o paciente. Me diga, o enfermeiro veio, já passou a visita, foi embora. Sim, aí o profissional vem, o profissional prescritor, o profissional fisioterapeuta faz a sua terapia, que é o tempo normal, é a atribuição de cada um, intrínseca de cada profissão. Mas se a gente parar para analisar, é a classe que vai ficar lá às 24 horas, que vai dar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, não pode deixar
É o técnico de enfermagem. O técnico e a enfermeira. A equipe de enfermagem está 24 horas em todos os cenários que vocês imaginarem. E, claro, em atenção primária à saúde não, porque é promoção à saúde, o horário normal, a gente até tem um horário mais estendido até 7 horas da noite, mas falando da assistência hospitalar, terapia intensiva, 24 horas e tem que ser valorizado, porque assim, essa qualidade essa saúde mental e física do profissional de enfermagem vai repercutir. Na pandemia a gente viu como a gente precisou abrir seleções. Vocês foram o carro-chefe da pandemia. O cartão de visita era a abertura, a continuação e o fechamento era a enfermagem que estava de dentro, né? Como você bem relatou aí. Então essa categoria ela precisa de reconhecimento por parte das autoridades e mais do que isso, a aceitação e o reconhecimento por parte da sociedade. Exato. A sociedade precisa estar ao lado dessa equipe, desse grupo, dessas pessoas que estão 24 horas na área de saúde, em qualquer situação do nosso país. Ana, eu queria perguntar também a você, de que forma a AG Capacitações ela busca promover uma enfermagem mais ética, humanizada e comprometida com a segurança do paciente? Repassando, isso é muito intrínseco no planejamento, às aulas mesmo, no dia a dia, repassando um pouco dessa nossa visão, né? Visão, valores, missão, de uma forma real, sem ser só aquela missão, visão e valores que está no papel, né? Nas empresas, de forma assim, que durante os procedimentos das aulas, durante as simulações realísticas, durante as explanações, a gente sempre tenta passar para o aluno essa questão da responsabilidade, que vai além do que está escrito na legislação, que você deve cumprir, da lei, que vai além, levando ao aluno já ter na sua formação um compromisso ético e moral com a responsabilidade que ele está abraçando. Então, acaba que a gente dá essa injeção aí também, é uma coisa que é subjetiva, digamos assim, mas que fica. Isso, algumas reflexões, alguns casos que a gente reflete lá, a gente observa e a gente vê qual a importância de que a gente pode fazer a diferença sendo, e que é muito importante que tenha isso, né, essa questão da moral e da ética, né, dos preceitos mínimos que a gente tem que ter para viver em sociedade, com respeito, e para além do que está na legislação, né, dos direitos dos pacientes, do que está nos nossos códigos, no caso da enfermagem, o código de ética, né, da enfermagem, e o que está agora, né, dessa nova lei que foi sancionada agora no dia 3 de novembro de 2025, que regulamenta e reconhece a profissão do condutor socorrista, que até então não tinha CBO, agora ele tem, né? ele está regulamentado. Parabéns. Eu fiquei muito feliz pelos condutores, categoria. Né? Parabéns. Que foi uma luta travada e eles agora são considerados, eles são profissionais da saúde. Da saúde, socorro. Dentro do seu escopo de atuação. Sim. Né? Como o médico tem suas atividades privativas e o enfermeiro também, sim, mas o condutor socorrista, o nome está dizendo, condutor socorrista, sim, ele não vai só guiar, conduzir, dirigir, ele vai, além disso, ele vai também botar a mão na massa. E como é importante esse membro da equipe no APH, como é importante, fico muito feliz. Se comenta assim nos bastidores que determinadas profissões as pessoas podem até falhar, mas na saúde uma falha pode causar um dano muito grande. Né? Exatamente. Por isso que tem que ter essa responsabilidade, essa atenção. Exato. E absorver essas informações, esse ensinamento no período do curso. Porque depois é você e você mesmo. Exato, é verdade. Muito bem. Ana, quais foram as principais... em 2024, você participou de uma missão enchentes no Rio Grande do Sul, integrando a Força Nacional do SUS. Como foi receber esse chamado e participar dessa missão humanitária? Fala um pouco para a gente. Foi uma experiência incrível para mim. Incrível, uma experiência fantástica. E assim, eu não sei por que motivo, né? Porque que aconteceu, né? Eu acredito que nada é por acaso. Sim. Porque foi muito chocante, né? Aquela tragédia que aconteceu. E eu via muitas campanhas, o pessoal fazendo campanha para mandar doação, fazer pix. E no meu coração eu sentia assim, eu não quero fazer um pix. Eu quero ajudar com minhas mãos. Eu quero ir. De forma presencial. E eu colocou isso no coração? Começou esse meu pensamento, porque assim, não é a coisa de dizer eu quero ir e vai, né? Você vê que você precisa ser acionado. Existe um banco de cadastro que qualquer profissional da área de saúde pode fazer seu cadastro, que é a Força Nacional do SUS.
para qualquer necessidade de urgência. A gente não quer que aconteça, mas a gente tem que estar preparado para, se acontecer, ter um plano, né, de atenção, ter o pessoal do operacional, ter o planejamento da área, mapeamento. E eu, cadastrada nesse banco de profissionais, eu estava, mas aí reforcei os contatos diretamente com uma professora, uma instrutora do Oswaldo Cruz. Sim. Sinalizei para ela que estava disponível, que tinha interesse, através de uma postagem que ela colocou, que estava precisando de voluntários. E aí, a primeira vez, minha mãe não queria deixar eu ir, com medo. Sério? Sério isso? E eu entendi, né? E eu disse, meu Deus, aí passou alguns dias depois, eu consegui convencer e mostrar para minha mãe, que era, na época que eu fui, estava seguro já, eu fui em junho, então a tragédia foi em maio. Isso. Eu não participei dos resgates. Sim. Eu fui atender uma demanda reprimida das pessoas que perderam tudo, e além disso também as urgências que apareciam lá da população da cidade que eu fiquei. Então, quando eu consegui esse êxito, né, de ser convocada, fiz esse contato e deu certo. Voluntária. Esse trabalho da Força Nacional do SUS é tudo voluntário. A gente... sem fins lucrativos. Inclusive, nem é liberado do seu vínculo de trabalho. Você precisa negociar com seu coordenador. E deu certo, porque Deus é bom. Amém. Deus é bom. Graças a Deus. Quando a gente tem um propósito bom no bem, as forças do bem ajudam. Então, o que acontece? Deus. Eu tinha adiantado minha disciplina de administração e gestão e já estava no finalzinho do período. Contribuiu, então, minha coordenadora do departamento, porque eu não teria como deixar as turmas e ir embora, né? Sim. Dessa forma, não era o caso. Então, eu já tinha adiantado e ficou uma turma de estágio, outro professor. Conversei com ele, negociei, ele eu assumo esse último grupo de estágio, então com a universidade, ok, né? Tava tudo resolvido. Fechou com a minha coordenadora do meu outro vínculo, que é com a prefeitura, na Secretaria de Saúde, ela muito preocupada com a minha saúde, mulher, Anne, não vai ser perigoso não, tá... Não, eu vou me cuidar, se cuide, coloque a bota, olha, não tá tendo... Não, tudo bem, ela também liberou no meu trabalho, deu certo, e aí pronto. E aí os cursos, na época, a gente não estava com turma, a gente estava formando turma, eu nem lembro se estava tendo turma. Mas aí eu tenho uma equipe, né? Eu sozinha não sou ninguém, eu tenho que ter... todo mundo precisa, né? Verdade. De ajuda. E aí a minha equipe é muito boa. Estava tendo aula, sim. Eu lembro que estava tendo aula, eu lembrei agora. E aí eu reforcei com os professores e com a monitoria, e eles ficaram tomando conta aqui. E aí foi questão de menos de 24 horas a convocação. Quando saiu a convocação, que eu mandei para os serviços, né, para comunicar, malinha pronta, esperando só a passagem. Eu lembro que quando eu recebi minha passagem, eu já em QAP que a gente já em stand-by, na agulha, né, para viajar. Eu lembro que eu recebi a ligação 11h30 da manhã e o voo era de 13h40. E aí a pessoa que ligou da Força Nacional do SUS, dessa parte burocrática, dessa parte administrativa, né, ela ligou para saber se daria tempo de eu chegar no aeroporto. Eu estava com a mala pronta, já estava tudo só esperando esse momento. Eu calculei assim, eu disse, dá tempo sim. Pronto, então isso foi aí quando minha mãe foi me deixar na rodoviária, e aí eu segui, com fé em Deus, com muita vontade no coração de ajudar. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, tive medo, no primeiro dia eu tive, porque quando eu cheguei, eu passei por uma experiência ruim, que o hospital que é montado, eu fiquei na cidade de Canoas, e tinha um hospital de campanha, estava montado, só que na noite que a gente chegou lá em Canoas, houve um temporal que derrubou o hospital. Teve que haver uma evacuação, hein? E aí a gente se assusta, né? Isso, com certeza. E eu lembro que a gente dormiu a primeira noite na base aérea, porque aí todos os voluntários vão para Brasília, em voo normal, né? E depois, de lá de Brasília, a gente vai no avião da Força Aérea, da Força Aérea Brasileira. Sim. Para Canoas. Exatamente. E aí, quando a gente foi chegando em Canoas, eu senti assim uma atmosfera tão... Eu estou falando com relação à energia, né? E pelo sofrimento da população. Então, assim, eu sou uma pessoa que tem muita fé. E eu coloco Deus em tudo, assim, à frente, sabe? Eu acho que a gente tem que falar. Sim. Porque, assim, de uma forma geral, se a gente prestar atenção, o bem é tímido, o mal, ele é ousado. Sim.
Então, o bem tem que ser divulgado. E Deus, que é a bondade pura, a gente precisa falar. Eu não estou falando de religião, não. Sim. Eu estou falando de espiritualidade, de religião, fé, de fé. Né? Então, eu quando senti aquele medo, aquela energia, você fortaleci a oração. Eu pedia muito, meu Deus, me ajude. Que eu tenha força, que me guie meus pensamentos, que eu consiga vibrar positivo, porque eu não entre nessa onda negativa. Porque senão eu ia sentar lá com o povo e chorar. Verdade. Se eu fosse entrar naquela vibração, sabe? Então eu tinha que levar esperança, eu tinha que levar sentimento, eu tinha que levar energia boa, sabe? E graças a Deus eu consegui. Então me assustou esse temporal. A gente levantou literalmente esse hospital de campanha junto com a equipe que estava saindo. E a gente tinha que ter, além de prestar assistência, a gente tinha que ter muito cuidado em fazer uma técnica de empurrar a água que acumulava em cima daquelas casas. Sim, porque acumulava quando tinha muita chuva, com medo de evitar que o hospital, mais uma vez, acontecesse o que aconteceu, né? Mas não pesa demais, pesa, né? Aí a gente pesa precisa. quando ela... Tem todo um processo que eu aprendi, que eu não sabia. Foi uma experiência muito boa, porque eu aprendi muito com os profissionais das regiões diversas, né? Uma troca de experiência muito Uma troca de importante, experiência né? muito boa. E os nordestinos se diferenciavam muito lá. Ativo, tava lá. Porque as pessoas lá, elas diziam, vocês atendem muito bem. A gente dizia, a gente atende normal, isso é o normal. Quando alguém falava muito, assim, evidenciava muito, assim, agradecia demais, mais do que o normal. A gente, não precisa, não. Mas vocês atendem muito bem, vocês são muito caros. Mas isso é o nordestino, acho que é o calor do nordestino que transmite isso para eles, de certa forma, né? Sim. Faziam filas lá para atender. Aí a maioria dos atendimentos era atendimento de atenção primária, pegar uma receita de uma medicação continuada, crianças desidratadas, algumas questões de infecções. Mas o principal que eu preciso dizer para vocês é que eu fui ajudar, mas quem foi mais ajudada fui eu. Quantos desafios, hein, você passou? Eu aprendi muito e eu comecei a ressignificar muitas coisas. Então, assim, valorizar mais a vida, as pessoas, porque a importância de viver. Exato. Pessoas perderam parentes, perderam, né? Seus bens materiais. Tudo. Seu conforto, tudo. Né? Um documento não tinha. Perderam tudo. E o alojamento foi transferido para casa de parentes. Então, esse sofrimento, assim, faz a gente valorizar mais o que a gente tem. Essa experiência mudou sua forma de ver a enfermagem ou o papel do SUS em situações de emergência? Sim, eu não conhecia de perto, né, essa realidade, esse papel importante que o SUS desempenha, né, desde que foi criada a Força Nacional do SUS, nesses grandes eventos, nessas calamidades que precisam, essas tragédias. Como se faz presente, como é organizado essa questão. Aí vem a questão ética também, porque tem as regras do jogo. Quando a gente chega lá e a gente recebe as orientações, inclusive se não cumprir é repatriado. Sério? Sério? Tá vendo? A gente, talvez, vamos dizer, a gente foi tirar uma foto lá na base aérea e a gente bem feliz no sentido de ajudar, né? Sim. Eu lembro que o coordenador na época da Força Nacional, ele disse, vocês estão indo, a gente na frente do avião, a foto grande com todo mundo. Sim. Que estava indo para aquela missão naquela época. E se vocês estão indo para uma tragédia, vocês estão rindo. A gente não tinha se tocado. Tá vendo? Que lição. Não foi por maldade. Exatamente. O sorriso, não foi. Era a alegria de poder ir. Isso. De ter sido demonstrar. Mas a gente realmente. Boa vontade. Aí outras regras, por exemplo, fotos, exposição, entrevista. Zero. Só com autorização. Eu consegui. Porque, para surpresa da minha coordenadora... Nordestina, campinense, né? Para surpresa da minha coordenadora, quando ela ficou um pouco temerosa de dar um problema, eu pedi antecipo minhas férias, eu preciso ir, eu quero ir. E ela, mas antes de algum problema com o RH, foram 15 dias de missão, eu passei mais tempo. Eu tava tão querendo ir que eu disse, não vai dar errado não. Aí depois eu disse, não vai dar errado não, é por uma boa causa, vai dar certo, não vai dar problema. Ela tava com medo de dar o secretário de saúde, quando ficou sabendo, se tem uma enfermeira nossa lá, eu vou buscar ela no aeroporto. E ele foi me buscar no aeroporto. Quem era o secretário dela? Carlos Dunga. Me surpreendi, porque assim, de minha parte, ele é uma pessoa muito humana, é uma pessoa muito boa. E ele valoriza os profissionais e a equipe dele. Ele sabe ser gestor. Parabéns, secretário Dunga, pela ação, pela atitude que o senhor teve, viu, com a nossa representante lá no Rio Grande do Sul. Parabéns.
E aí foi, assim, não que eu fui para ser homenageada de forma alguma, né? Mas isso me deixou, assim, surpresa no aeroporto quando eu voltei. E aí, de lá mesmo, quando eu recebi a liberação, eu pude mandar algumas fotos. Nossas, a gente poderia foto da gente, mas foto da tragédia, nem da população, de forma alguma. Então, regras são essas que que eu tô falando para vocês. Essa questão de ética mesmo, de compromisso com o trabalho, a gente tava lá para fazer. E, enfim, foi um grande aprendizado. O que essa vivência te ensinou sobre o valor do cuidado e da solidariedade? A importância, né? E como impacta a vida das pessoas. Porque quando a população que é acometida, né, de uma tragédia como essa que a gente está citando aqui, mas dentre outras tantas que já houveram, é uma fragilidade, uma vulnerabilidade, sabe? Uma condição que você precisa ter força, encontrar força, sabe, de outras pessoas. E é muito, muito bonito a gente ver o bem se apresentando aí em forma de solidariedade, as pessoas indo, outros grupos que não são da Força Nacional, mas que estavam lá, ONGs, fazendo a adoção de animais, cuidando dos animais doentes, prestando toda essa assistência, e a gente vendo, assim, é perceptível com as pessoas, e assim, a afinidade, porque todo mundo que estava lá, assim, a afinidade de quem estava lá, a gente dormindo em cima de colchão, no chão, porque quem tiver interessado aí em ir para ser convocado e para uma missão como essa, não estão pensando que é coisinha fácil não, viu? Não é, não. É um grande aprendizado. Porque a gente tem que suportar certas situações, porque, por exemplo, a gente ficou alojado no hospital, de lá no HU, e a gente ficou num espaço que tinha doação de colchões, botas, mas a gente não tinha a nossa cama, a gente não tinha... o conforto, né, e a gente tem que abrir mão para enfrentar temperaturas extremas, como eu que sou aqui, né? Nós aqui nordestinos, ir para uma região, e é porque eu gosto de frio, mas vou dizer, a gente no meio pro fim, a gente teve que comprar um aquecedor, porque a gente não aguentava aguentando não, um monte de roupa assim. Puxa. Mas porque a gente pegou baixas temperaturas, a gente não é acostumado, eu, por exemplo, né, e mesmo assim, quando pegava plantão à noite, tinha hora que dava assim, mas tudo válido, isso aí, nada disso foi empecilho, nem foi dificuldade, nem me marcou de forma negativa, né? Foi experiência, e o mais marcante mesmo é a gente receber do olhar daquelas pessoas que eu pude ajudar, a gratidão e saber que você está fazendo a diferença. Você se arrependeu de ter ido? De forma alguma. Quando perguntaram quem pode ficar, porque começou a faltar voluntário. Aí por isso que eu digo, gente, faça o cadastro. Em algum momento pensou em voltar, vir embora, desistir? Tive um medo no dia que deu lá uma estrovoada lá, no dia a gente estava dormindo na base. Eu fiquei apaixonada pelo Rio Grande do Sul. Eu quero voltar lá. Depois vai passear lá na cidade de Gramado. E pronto, exatamente. Para compensar. É um pessoal que me cativou assim muito, eu fiquei muito feliz, foi uma experiência muito incrível mesmo na minha vida. Eu fico feliz também por você trazer essas informações e passar com tanta propriedade, com tanta alegria, com tanta... assim, você passa de uma forma ensinando, esclarecendo, informando e passando essa mensagem para o nosso público. Mas eu queria entrar num outro tema agora, que é um tema que está muito em evidência, que é sobre a questão do engasgo. Né? Engasgar-se, fazer o quê quando a pessoa se engasga? Mas a abertura e a apresentação do tema principal sobre o engasgo seria essas novas mudanças e técnicas aprimoradas do atendimento, e quais são essas prevenções sobre o engasgo. Queria que você falasse mais sobre isso. Aí a gente vai entrar um pouquinho agora na parte de primeiros socorros. Sim. E na atualização que a American... Era meu inglês. A American Heart Association, AHA, 2025, lançou, né? Publicou. Coloca aí a tradução, viu, Sandra? Coloca aí. Quem quiser pode acessar aí pelo Google. Então, eles evidenciaram novas técnicas cientificamente comprovadas que são eficazes nessas manobras de desobstrução das vias aéreas. Então, uma coisa principal que eu já sempre falo, mas que a AHA trouxe como um elo da corrente de sobrevivência, foi a questão da importância de ensinar as pessoas que não são da área de saúde, as pessoas
ditas leigo. Sim, os leigos. Pessoas que não são da área de saúde. Como a gente não conhece, então, né? eu nunca tinha lido isso em nenhuma literatura, dessa forma que eu li nessa atualização. E eu fiquei muito feliz, porque reforça a importância da pessoa que está do lado da vítima de saber o básico. Porque se ninguém fizer o básico, se ninguém der o primeiro passo, o SAMU não vai chegar lá, não vai ter mais o que fazer. E qual seria esse primeiro passo? O primeiro passo são as manobras, né? São as técnicas que a gente precisa, que é identificar, que é o que está acontecendo. A gente vai falar especificamente do engasgo, né? Mas eu estou falando de uma forma geral são vários tipos das de emergências. Existem vários tipos de engasgo. A técnica é para todos os tipos. A técnica que a gente vai demonstrar aqui para vocês é a técnica para sólido ou para líquido. Tem uma variação só para recém-nascido, que quando é por líquido, aí a manobra ela é diferenciada. Sim. Mas aí eles trouxeram essa evidência aí, que a gente precisa ensinar as pessoas de casa. Para vocês terem ideia, só para contextualizar essa parte, 70% das paradas cardiorrespiratórias, elas são presenciadas pelas pessoas que não são da área de saúde, que são as pessoas de dentro de casa. Ou pessoas do trabalho, ou pessoas que estão transeuntes de um shopping, de um estádio de futebol, que graças a Deus hoje a gente sabe que tem a equipe da ambulância, só começa o jogo se tiver uma ambulância lá com um desfibrilador, isso aí já foi uma grande conquista, que aglomera muita gente. E mais, assim, voltando, 70% desses casos são presenciados, são identificados por pessoas que não são da área. Populares, leigos. Porque ninguém vai adivinhar que vai ter uma parada cardíaca e vai parar na frente do SAMU, né? Ou na frente do hospital. Seria muito bom se fosse assim. Sim. E aí, por que é importante ensinar para as pessoas leigas? E por que essa atualização é tão importante para a gente ensinar? Repassar. E os alunos, os profissionais também. Eu, quando pergunto assim para os meus colegas profissionais, eu digo, você já ensinou na sua casa como é que faz uma manobra de desengasgo? Porque todo mundo está confiando em você, que é o profissional. Você que é a enfermeira, você que é o técnico de enfermagem. Mas você vai estar em casa o tempo todo? Aí, geralmente, a resposta que eu tenho é assim, não, nunca parei para pensar nisso. Tá vendo? E aí, são segundos. E esses segundos, eles são cruciais, porque aí, se não for feito nada, no caso do engasgo, por exemplo, esse engasgo, ele pode evoluir para uma parada cardíaca. Pode chegar a óbito? E o óbito. E uma parada cardíaca... Mais sério? Muito sério. Uma parada cardíaca, quando ela é identificada, ou seja, quando você vê que a pessoa está caída, desmaiou na sua frente, e ela não está lhe respondendo, ela não, você tenta chamar, ela não responde, cada minuto que aquele coração não está mandando sangue para o resto do corpo, aquele paciente ele perde de 7 a 10% de chance de sobrevivência. Então, 5 minutos que você passa sem fazer nada, vamos arredondar para 10%? 50% de chance. E se passar de 10 minutos, então? Então, dá tempo. Então, lógico que a gente não tem como a gente contar. E o pessoal, houve o pessoal que eu digo, de uma forma geral, houve uma certa confusão quando veio o APH, que é o SAMU. O APH não veio para tirar o primeiro socorro, não. Primeiros socorros, ela sempre foi muito importante e continua sendo. É o básico. Que é o básico e é o que você faz de imediato enquanto o SAMU chega. Porque aí, se você não começar a fazer algo, aí quando eu digo fazer algo, é o quê? Com as duas mãos no tórax da vítima, no meio do peito, a fazer compressões fortes e rápidas. Fortes e rápidas. Da forma que a pessoa souber fazer, dessa forma que eu estou explicando, bem simples, compressões fortes e rápidas. Vai fazer com que aquele coração que está parado sem mandar sangue, ele mande sangue para os órgãos principais, que não tem reserva, como o cérebro, o próprio coração, o pulmão e os rins. E aí esse movimento, e aí não se preocupa com mais nada, é somente fazer essas compressões no meio do peito, sem parar. Você vai cansar, pede para chamar outra pessoa. Isso é muito importante, muito importante. Posso contar um exemplo? Sim. Sem citar nomes, lógico, sim, né? Sim. Eu estava indo trabalhar, eu ia dar aula nesse dia, né? Lá no SAMU. E aí, quando eu estava na rua que eu moro, na avenida que eu moro, na Avenida Dinamérica, aconteceu que eu passei por um acidente de uma criança. E aí eu vi que não tinha ninguém da área de saúde, nenhuma autoridade, não tinha nada. E aí, liguei a seta do carro, encostei, fui lá ver o que era, me entregaram um telefone, já era o telefone de alguém já estava ligando para o SAMU. E aí, quando eu peguei o telefone, era o médico regulador. E aí, não teve nenhuma relação de eu trabalhar lá, não. Eu só fiz dizer, ele só perguntou, tá consciente? E eu já fui na criança, vi que estava inconsciente, não respondia mais, e eu disse, não, tá inconsciente, tá parado, tá em parada cardíaca.
E eu comecei a fazer tinha um estudante de medicina lá no meio do público e tinha um outro enfermeiro. A gente começou a fazer as compressões. Eu vi que estava parada, a gente começou a fazer. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou contar agora, eu vou confessar uma coisa que foi um grande aprendizado para mim. Protocolo, ou seja, técnicas, roteiros, estudos que a gente vai demonstrar, por exemplo, aqui, são muito importantes. E eles não são criados à toa, não. E esse dia, para mim, eu pude reforçar mais ainda, porque eu vou dizer para vocês, eu confesso. Tem que aplicar esses protocolos? Eu confesso que eu olhava para essa criança, a pupila, o aspecto, foi um atropelamento. E ele teve uma parada cardíaca pós-atropelamento, né? Foi o caso. E aí nós começamos a reanimar uma mão no meio, uma criancinha pequena, 9 anos, magrinha, pequena. E a gente começou a fazer essas compressões, mas eu digo para vocês que lá dentro, no meu íntimo, eu tava... Sabe você fazendo para fazer o protocolo, mas que eu achava que não tinha mais jeito. Pra gente ver como é importante não ter achismo, né? Na assistência. Por isso que existe protocolo. E claro que eu segui, isso foi só um pensamento meu. Sim. Eu disse, meu Deus, que tragédia, que coisa triste. E a família chegava e a gente ficou revezando, a gente tentou remover a secreção da boca da criança. Não tinha muito sangue não, sabe? Foi um trauma fechado, mas que foi muito forte o impacto. Chegou a motolância, já foram fazendo acesso venoso. Chegou o SAMU, avançado, o SAMU, a equipe avançada, a USA. E a gente continuou, a gente não parou, a gente seguiu o protocolo, não parou de comprimir esse coração. Então, enquanto a gente estava fazendo essas compressões, a gente estava bombeando o sangue. E a gente estava nutrindo o cérebro, que ele não sobrevive muito tempo, muitos minutos, sem oxigênio. O próprio coração, que ele tem que se nutrir, ele também não tem reserva. E os pulmões para poder fazer a troca gasosa. Isso é uma coisa que a gente faz externamente, que essas compressões com a mão, né? Sim. E aí acontece que a gente deixou a criança, eles iam entubar, foi muito grave mesmo. E aí fui para a base do SAMU, entreguei o paciente, entreguei a criança, eu vou para a base do SAMU, mas eu fiquei naquela curiosidade de saber como é que tinha sido o desfecho. Quando o médico chega depois de muito tempo, aí eu fui lá, saí da sala e fui lá falar com ele, como foi aí o que aconteceu? O Gemol foi para lá, olha mesmo a minha pergunta. Não, o Gemol, a gente deixou ele na vermelha do trauma, 128 de frequência cardíaca, aí ele não entendeu, porque eu estava perguntando, ele nem tinha prestado atenção que eu que estava lá, né? Porque a gente, quando chega na ocorrência, a gente foca no paciente e acaba não ver quem está por perto. Aí ele falou assim, aí eu disse, não, eu estava lá na ocorrência. Na ocorrência não, estava passando e parei. Sim. E aí ele disse assim, foi, mas só conseguimos fazer, ele só respondeu a adrenalina, a intubação, a ventilação, a tudo que foi feito, porque vocês começaram, aí alguém começou a fazer essas compressões. Protocolos. Se a gente não tivesse seguido o protocolo, e eu estava no meu íntimo, que eu até nem sei se eu poderia dizer isso, mas eu digo, ninguém é perfeito, mas eu não deixei de fazer o protocolo, mas aquilo me deu uma lição, sabe? Me deu uma lição. Eu já tinha muita experiência na área, mas me deu uma lição que eu disse assim, nunca a gente deve ir pelo achismo. A gente nunca sabe de tudo, pela ciência, né? Tem que ir pela ciência, tem que ir pelo protocolo, tem que seguir, fazer a nossa parte. Vai ter sequela, vai ficar com morte muito sequelado, vai voltar da parada cardíaca, mas depois ele vai ficar sequelado, vai inchado. Não importa o depois. Vamos fazer o que a gente tem que fazer agora. Seguir o que é para ser feito e o depois vai ser realizado na via hospitalar. Infelizmente, essa criança não teve um desfecho positivo, porque ele teve um trauma de crânio muito grave. Por conta do acidente, né? Mas ele sobreviveu. Ele passou 5 dias ainda. E eu fiquei muito impressionada, porque pela minha experiência com óbitos, trabalhei muito tempo em UTI também, do HU e outros locais, o próprio SAMU, muitos anos de ocorrências. Pelo aspecto pela cinemática daquele trauma daquela criança, realmente eu fiz as compressões porque eu tinha que fazer protocolo. Mas a gente não pode, né, atestar um óbito, lógico. Mas, assim, foi muito importante a gente ter chegado rápido, tudo contribuiu. Quer dizer, na hora que a gente ia passando, que eu ia passando, foi bem imediatamente após o acidente e eu segui e deu certo. E isso pode acontecer em casa, com uma pessoa de casa, como a gente escuta muitos relatos. E já foi, inclusive, filmado um caso de uma outra pessoa, eu já assisti isso, acho que foi no Fantástico,
pedreiro, ele estava na obra, na hora do almoço. Olha mesmo como as coisas aconteceram. Ele saiu do repouso dele, do descanso, aí estava na calçada, uma ambulância estava voltando de uma ocorrência, de uma transferência, não era SAMU, era uma ambulância de transporte. E esse homem perde a consciência, cai na calçada, do lado da ambulância. Repentinamente. Ou seja, o anjo da guarda dele, incrível, né? O pessoal da ambulância já treinada totalmente, né? Ele estava parado no sinal, a ambulância. Isso a gente viu pelas câmeras de segurança, né? Na reportagem. Sim. Desceram, já foram de imediato, fazendo testando a responsividade, vendo o pulso, viu que não tinha. Isso é ser muito rápido feito, isso é por profissionais, né? O leigo não precisa se preocupar em checar pulso. Se a pessoa não responde, caiu, comece logo as compressões e ligue para o 92. Enquanto o 92 não chega, aí você continua fazendo as compressões. Fizeram a desfibrilação nesse homem. E eu fiquei impressionada, como foi rápido, o tempo foi muito rápido como eles agiram. Porque era uma equipe que trabalha com isso. Né? Aconteceu que ele estava lá, porque 70% dos casos quem vai presenciar é uma pessoa que não é da área. Leiga. Exato. Ele teve muita sorte. E o que acontece na mesma reportagem, ele não aparece falando? Sério? Eu não consegui baixar essa matéria, mas aí na mesma matéria, porque como ele foi desfibrilado, aquele choque, né? Aparelho, né? Aquele aparelho que vai identificar o ritmo da parada cardíaca e se for chocável, ele vai aplicar, desferir aquele choque lá para fazer esse tratamento aí com esse choque. E o que aconteceu é que, assim, mais uma vez, aí eu vou dizer, evidenciar, né, cientificamente, foi em outros guidelines da American Heart, eles trouxeram pra gente que se a gente conseguir desfibrilar uma vítima de parada cardíaca nos primeiros 3 a 5 minutos pós-parada, é muito rápido, né? Só se você já tiver um desfibrilador à mão, assim. Mas aí a chance dele voltar é muito maior e sem sequelas. Foi o caso dele. Aí eu vi lá na prática realmente o que estava no papel, que às vezes a gente escuta muita pessoas que não, vamos dizer assim, isso é para vender curso, essa atualização, da verdade não é bem assim, mas gente, a American Heart Association é um centro de estudo muito reconhecido mundialmente, eles fazem pesquisas, muitas pesquisas, e é o que a gente tem, a gente evolui através da pesquisa científica. Sim. Não é verdade? Verdade? E aí, assim, eu pude observar. E aí, não vai ser diferente com essa manobra que a gente vai apresentar agora. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção, não sei se eu estou falando dentro do contexto, foi eles terem colocado como primeiro elo da cadeia de sobrevivência, ensinar as pessoas leigas. Porque essa primeira manobra, eu dei 2 exemplos aqui para vocês. Sim. Imagine se as pessoas entenderem isso, não tiverem medo de começar, porque há um medo. Às vezes eu já tentei aqui em Campinas, fui para a integração, levei uns bustos, convidei a população, mas o pessoal fica um pouco, sabe? Tímidos, talvez, né? Tímidos, ou então não sei sei exatamente o que é, porque... Sou incapaz. Mas a gente precisa desconstruir e isso. Ter iniciativa, né? Numa situação e como mostrar essa, a importância que está na mão daquela pessoa a vida. Você já pensou, você sabe, poder fazer uma coisa tão simples, que são as compressões, e salvar a vida de um familiar seu? Ao contrário, que se você não fizer nada, você não vai ter, o SAMU vai chegar, mas aí o tempo já passou, aí já não tem mais, não vai mais reagir, não vai mais responder ao que a gente tem para fazer com o que tem na ambulância. Então, é muito importante. E o engasgo, então, é o que mata mais rápido no mundo todo. É o chamado OVAS, que é uma sigla chamada obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Corpo estranho porque pode ser alimento, pode ser brinquedo pequeno, saliva. Líquido, saliva, líquido, né? Leite materno. Hoje a gente tem já uma legislação que obriga as maternidades a ensinarem às mães, às puérperas, e ao acompanhante técnica de desengasgo do bebê, já para evitar essas mortes por conta do risco, né, que é bem comum. Criança pequena, bota tudo na boca. Adulto também, que às vezes pode estar com algum objeto na boca e sofreu uma queda e aquele objeto descer e engasgar, e ele vai ficar com aquela sensação iminente de morte. E realmente, se não for feito nada, a gente vai evoluir para uma parada cardíaca, com um desfecho que não vai ser muito bom. Recentemente, uma pessoa conhecida lá aqui nas Malvinas, ela morreu porque ela se engasgou-se, como a gente diz, com pão com banana. Foi mesmo. Como a gente, no popular, entalou. Aí não
o ar não passava, ficou roxo, vermelho e terminou indo a óbito. Nossa. O outro foi a questão da saliva. A saliva, de vez em quando eu tenho isso, né? A minha esposa, meus filhos ficam muito preocupados. Mas às vezes acontece. E como você bem está dizendo, e as pessoas estão nos ouvindo, e você vai fazer também essa compressão com a bebê, né? Com essa demonstração, para mostrar o quanto é importante as pessoas leigas ter conhecimento e agir na hora que isso ocorrer. Tá entendendo? Então, assim, a gente passa por situações assim sem conhecer. E conhecendo do jeito que você está passando, do jeito que você está informando, esclarecendo, e com essas técnicas, melhor ainda para a população. E aí eu gostaria que você desse alguns exemplos de forma prática, né, como isso acontece quando ocorre com o bebê. Certo. Então, assim, o bebê, vamos classificar o bebê, ele é classificado de uma forma pra gente saber como é que eu vou fazer a manobra de um jeito ou de outro. Diferencia, no bebê, né? O bebê é aquele bebê, o lactente, que a gente chama, que ele é de 1 mês, de 29 dias até 1 ano. Então, é aquele bebê de 2 meses, 3 meses, 12 meses. Aqui, o que a gente vai demonstrar para vocês é até grandinho, né? Vamos classificar como se ele estivesse quase chegando para fazer aniversário de 1 ano, né? Uns 9 meses. Então, assim, o primeiro passo é identificar. Quando você identifica que não tem alguma coisa estranha ali, errada, ou se você mesmo que se deparou, então alguém pode te entregar, na hora do desespero, entregar o filho na sua mão. Às vezes acontece. Sim. No desespero, que a mãe tá vendo que ele não tá conseguindo respirar, ele tá com um aspecto bem estranho, e que a mãe desesperada, acontece muito isso. E aí eu digo muito assim, que o desespero quando a gente tem conhecimento, a gente transforma o desespero em ação. Por isso que é importante a gente conhecer. Tem gente que diz, mas eu vou ficar muito nervosa. Mas se você conhece a técnica, de alguma forma você tem mais possibilidade de ajudar. Então o que a gente identificou, às vezes fica com roxo, né, cianótico, ou então com uma palidez, um barulho estranho. A gente vai posicionar, primeiramente, a gente vai fazer um posicionamento para pegar aqui nessa região aqui, sem fechar aqui a via aérea. E a gente vai posicionar o bebê no nosso antebraço. Aí eu vou ficar em pé para poder demonstrar melhor, tá? Fica à vontade. Nessa posição aqui, a gente, ou fazendo uma fúrcula também, tanto faz. Só não pode fechar, tapar o que já não tá entrando o oxigênio, né? A gente vai deixar ele apoiado aqui, com a perninha pra cá, no nosso antebraço. A gente apoia na nossa perna, pra dar mais sustentação. E a gente deixa a cabeça mais inclinada pra baixo. Porque aqui a própria posição, aqui, observem, que já ajuda a abrir a via aérea. Às vezes, quando é por líquido, a posição aqui já ajuda, mas já ajuda a desobstruir. E aí a gente vai aplicar, posiciona assim, a gente vem aqui entre as escápulas, nessa região aqui posterior, aplicar 5 golpes com a parte do calcanhar da mão, com esse espaço aqui da mão. E esses golpes, eles têm o objetivo de fazer com que haja uma vibração na caixa torácica e esse objeto seja removido da via aérea que está obstruindo parcial ou totalmente a via aérea do bebê. São 5 golpes, 2, 3, 4, 5. Essa é uma parte da técnica. Gira, apoia seu antebraço. Eu estou aqui em pé para posicionar, demonstrar melhor, mas a gente apoia o antebraço na perna, ou se estiver numa cadeira, a gente apoia o braço para não correr o risco de cair. Cansa, né? Também. É a questão de suporte para apoiar. Aí aqui é a mudança, agora bem novinha, bem recente, que a gente vem falando. A gente, quando gira, que aqui é a outra metade da técnica, aí a gente vem aqui entre a região mamilar, aqui nessa parte do meio do tórax do bebê, posiciona a parte da mão, essa parte da mão aqui no meio, e a gente vai fazer 5 compressões. Isso aqui não é a compressão da reanimação ainda, não. Ele está acordado, ele está engasgado. É para fazer uma força aqui, essa força com essa parte do espaço hipotenar, 5 compressões, de forma que a gente consiga baixar em torno de 4 centímetros, que é o resto da manobra para fazer com que a gente observe aqui na boca se o objeto saiu. Se saiu, a gente retira, ele vai começar a chorar, o primeiro sinal que ele desengasgou. Se não, a gente gira novamente e fica repetindo. Uma coisa muito importante que eu não falei, olha, sempre lembrar de ligar para 192 ou 193, porque essa manobra que você está iniciando, a gente espera que seja eficaz, mas pode não ser. E enquanto isso, é o tempo que o SAMU está se locomovendo
para fazer dar continuidade, dar prosseguimento. E se houver um desespero por parte da pessoa que está fazendo isso, vê que não está tendo resultado, e aí? Bom, se a pessoa vê que não está tendo resultado, ou seja, eu estou fazendo aqui essas alternas, são 5 golpes dorsais, girou, aplica 5 compressões. Agora eu estou evidenciando muito essa questão da mão, porque até um tempinho atrás a gente fazia isso com 2 dedos. É verdade. E agora não é mais com os 2 dedos. É como se fosse o punho, é o punho, isso, chamado punho, essa parte né? aqui. Essa é a grande mudança que a gente está se acostumando ainda, na verdade. Sim. Mas é porque foi comprovado exatamente algumas peculiaridades que aconteciam. Faz isso, ele aperta mesmo. E essa pressão aqui, ela vai ajudar a empurrar a pressão intratorácica e ajudando para poder fazer com que esse objeto ele saia. O objetivo é esse. Essa técnica aqui a gente faz com o bebê acordado, consciente, ele não está desmaiado. Só que aí, se não for eficaz, ou seja, se não der certo, se não desobstruir, automaticamente essa obstrução ela vai piorar. Ela pode tornar-se total, ou o oxigênio que está chegando lá para o cérebro está sendo pouco. Aí faz o que a gente chama de hipóxia, que é uma redução de oxigênio no cérebro. E a hipóxia leva a uma parada cardíaca. Então, se não está dando certo, infelizmente vai evoluir para uma parada cardíaca. Aí a gente precisa colocar esse bebê, aqui na mesa, em alguma superfície rígida, e a gente vai localizar, abrir a boca para tentar observar se vê o objeto, vem na mesma região que a gente está fazendo as manobras, e agora a gente vai fazer uma manobra de reanimação. A gente vai fazer 30 compressões, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, até 30. Nesse ritmo. Nesse inteirinho já tem se chamado a SAMU, né? Já tem comunicado, enquanto isso não, né? Enquanto isso... Exatamente, por isso que é importante, logo no início, pedir para alguém já ir ligando, ou você liga no Viva Voz, seu telefone já vai avisando o que está acontecendo, enquanto isso você vai fazendo, faz 30 compressões, abre a boca para ver se deu para observar o objeto, não viu, porque essa manobra aqui vai favorecer a oxigenação, como eu tenho explicado anteriormente, para os órgãos nobres, que não vivem sem oxigênio, que é o cérebro, o coração, o pulmão e os rins. Isso é muito importante, porque aí quando o SAMU chegar, é igual o exemplo que eu dei da criança, né? Sim. A gente conseguiu perfundir, levar oxigênio para esses órgãos nobres e dar a oportunidade do organismo da criança, da vítima, do paciente adulto, seja criança maior, a responder ao uso das drogas avançadas que vai ser realizado, a administração e os outros processos que o SAMU, que é uma coisa especializada do Serviço de Atendimento Móvel. Então, a gente favorece isso fazendo essas manobras aqui. Aí você pode falar, o nervosismo atrapalha. Mas, se você tem conhecimento dessa técnica, você pode ajudar, você pode salvar. E você pode, muitas vezes, nem é uma pessoa sua. Sim. É alguém que está tão desesperada que lhe entrega. Verdade. Salve meu filho. Já vi situações. Isso acontece muito. É. E aí você, que não tem nenhum laço, e aí você não vai envolver seu sistema límbico, não vai estar emocionalmente abalado, de forma que você está com a sua razão ali na frente. E a tendência é querer salvar essa criança, salvar. Com menos sem desespero, porque você não tem esse envolvimento. E pode acontecer, sabe? Pronto, tá. Eu preciso repetir, vocês... Deu para entender. Muito bom. Passou aí para nosso público. Né? Então, essa questão assim, emocional do desespero, isso é muito comum. Principalmente, né, a gente observa muito essa questão em qualquer tipo de urgência, principalmente nessas que levam a uma coisa muito rápida, súbita. Você sabia que o engasgo, você deu um exemplo aí, a gente sabe que é muito rápido, você está se alimentando. Verdade. Então você está em algum local que alguém chega com aquele desespero, que é desesperador mesmo. Você tem uma sensação iminente. Eu já me engasguei também. Quem nunca? Aquele engasgo leve, né? Isso, que é o seu caso da saliva. Da saliva. Quem nunca? Inclusive agora, recentemente, tem agora uma lei municipal, saiu no semanário, não lembro a data, mas foi em outubro, se eu não me engano. Todos os restaurantes de Campina Grande, ambientes recreativos, têm que ensinar essa manobra de desengasgo do bebê, da criança e do adulto para os profissionais do restaurante, seja qual for, tá? É lei.
Municipal. Nas escolas, né? Nas escolas, a gente tem a Lei Lucas, que é uma lei federal, de 2018. Isso que eu fico triste, sabe? Porque a gente tem a lei, mas não tem ainda a fiscalização. Aí o que é que acontece? A omissão. A omissão por parte do poder público, né? E assim, quem trabalha em creche, minha esposa é professora de creche, e isso tem ocorrido muito, né? Às vezes, em determinados momentos, crianças se engasgam, eles não têm técnica, não têm informação nenhuma. Tem que haver uma preparação. Por isso que a preocupação de Anne nesse sentido, e foi muito feliz quando disse que, quando leu esse histórico dessa instituição, mostrou a importância de, primeiro, o leigo saber, porque o profissional já sabe. Quando chega isso nas mãos do profissional, ele dá conta. Ele sabe o que fazer, sabe quais os trâmites legais. Mas o leigo, como eu, como você que está em casa, você que está acompanhando esse nosso podcast especial, exclusivo, sobre a questão do engasgo, é preciso conhecer essas técnicas, essas formações. Isso que você acaba de dizer, que há uma lei agora municipal para restaurantes e que existe nas escolas, isso tem que ser aplicado. Exato. E aí não só do poder público, mas a iniciativa privada também, viu? Sim. Que, sabendo que precisa, inclusive, cumprir com essa legislação, não se importa ou não quer investir, porque é para a escola prover esse curso e ainda atualizar a cada 2 anos. Tem lá na lei, bem claro isso na Lei Lucas. Mas, infelizmente, ainda não é uma realidade. Teve uma escola aqui de Campina que nos contratou e ela capacitou 100% dos profissionais, do porteiro à supervisão. 100% dos profissionais. Inclusive, a gente deixa um certificado da escola, a gente criou esse título de Escola Amiga da Criança, para os pais terem essa segurança de que ali todos estavam preparados para alguma intercorrência. Não só do engasgo. Aí ela aproveitou, a gente fez um planejamento de um curso, mas o que criança cai, né? E se corta, e tem várias emergências, várias situações que acontecem nos ambientes que tem criança. Criança corre, pula, sabe como é, né? É um ambiente muito propício para acontecer alguma intercorrência. Verdade. E aí, assim, foi muito... Essa escola me chamou a atenção, né? Dá até vontade de dizer o nome da escola. Fica à vontade. Passos Firmes. Só assim as pessoas... A escola Passos Firmes. Vai colocar seus filhos com mais segurança. Faz questão de dizer. Escola Passos. Fica onde a escola? Passos Firmes no Catolé. Catolé, olha aí, gente. Procura a escola onde sua criança tem garantia até na questão de como ser conduzida, como ser bem tratada, e agora a questão dos bons preparos sobre a questão do engasgo. Parabéns. A gente tem que falar, a gente fica triste pelos que não vão, mas a gente tem que falar do pouco que faz, né? Exatamente. Aí lembrei agora também do IASG, que agora há 3 meses, acho que em julho, aí inclusive fui eu que ministrei essa capacitação para os professores da escola de idiomas, mas que a diretora, preocupada com a segurança, né, do ambiente, inclusive na colônia de férias, ela já me pediu uma indicação de um profissional de uma enfermeira ou técnica, foi uma enfermeira, para acompanhar, só para se houvesse alguma, a gente vê o compromisso dessas pessoas, né? Verdade. E eu fico muito feliz com isso, porque eu falo para que isso sirva de exemplo, porque as pessoas não deixem para fazer só quando for fiscalizado, pagar multa, sob ameaça, porque infelizmente é o Brasil, né? Essa questão da legislação para tentar organizar as coisas e aí eu sei que vai evoluir para um ponto que todo mundo vai ter que fazer mesmo por obrigação e depois por conscientização. Isso é uma forma de contribuir com o crescimento da cidade, com o crescimento da saúde das pessoas e aplicar a lei, né? Fazer valer o que já existe. Então, está de parabéns tanto o IASES como a escola Passos Firmes. Passos Firmes estão contribuindo com o crescimento de Campina Grande. Ana, eu queria fazer um ping-pong antes de encerrar com você. Né? Um ping-pong está tão importante, essas informações tão ricas que a gente passaria o restante da noite aqui nesse podcast Campina Cresce com Você. Mas uma palavra que define a enfermagem. Amor. Um momento marcante na sua carreira. Entre vários que houve, com certeza. Eita, essa pergunta foi difícil. Houveram vários momentos marcantes na minha vida. Mas eu acredito que foi quando eu assumi a coordenação da UTI neonatal do ISEA. Puxa. Eu me senti muito tocada, porque as médicas
se reuniram e pediram para o secretário de saúde me deixar somente lá e ficar como diarista. E eu era recém-formada. E fui para o IMIP fazer uma qualificação e voltei para cuidar dos pequeninos prematuros com muito amor. E isso me marcou. Né? Hoje eu não trabalho mais com recém-nascido na assistência, não trabalho mais no ISEA, né? Hoje eu estou na Secretaria de Saúde, mas marcou a minha história, porque é uma fase que... É uma fase, prematuridade, crianças pequenas são muito frágeis, né? E foi uma época que eu acho que marcou muito a minha carreira como enfermeira. Um lugar especial em Campina Grande. Além do seu lar, né? Aí eu já ia dizer minha casa. Um lugar especial em Campina Grande. Eu acho que o local especial que eu posso falar assim, que é bem especial, de verdade mesmo pra mim, é a sala de aula. Sala de aula. Poxa, como ela gosta de ensinar, como se identifica, né? Um livro ou um autor que inspira você? Eu tenho vários, né? Mas dentre tantos, eu gosto muito de Leandro Carnal. Já ouvi palestras dele. Um valor essencial para quem trabalha com a saúde? Compromisso. O que não pode faltar em um bom curso de capacitação? Prática. Dentro da sua área. Prática, aula prática, simulação realística. Isso aí não pode faltar na capacitação. Engasgou-se. Fazer o quê? Ligar para um SAMU 9293 e de imediato realizar a manobra. Muito bem. As compressões que a gente demonstrou, né? Um sonho profissional ainda para ser realizado? Um sonho profissional ainda a ser realizado. Ai, meu Deus, deixa-me ver. Talvez voltar para um local que eu trabalhei durante quase 2 anos e que eu gostei muito, que é um hospital aqui da Paraíba, um hospital maior, de grande porte, que me tocou muito o coração pela complexidade e pela resolutividade de casos bem complexos de neurológicos e cardiológicos. Próximo podcast que você vem aqui, você vai dizer que realizou esse sonho. Se Deus quiser. Uma frase ou um lema que te guia? Fé. Eu acho que uma palavra, né? Você pediu uma frase, né? Eu falei uma palavra, fé. E a outra, eu vou falar uma frase para ficar mais completo, né? Vontade. Nunca desistir. Embora, por mais difícil que as coisas estejam, por mais dificuldades que apareçam, desafios, mas que a gente sempre tenha bom ânimo e a fé. Pra gente conseguir saber que é uma fase, como tudo na vida, é um processo e que a gente desistir não vai valer a pena. A gente tem que persistir, ao contrário, tem que persistir. Persistir sempre, desistir nunca. Nunca. Como fazer? Como é que as pessoas podem fazer para chegar até a AG Capacitações, para conhecer mais desse trabalho de Ana Graciele? E qual a mensagem que você deixaria para o nosso público ouvinte do podcast Campina Cresce com você? Para me encontrar é muito fácil nas redes sociais. Você pode colocar Anne AG Capacitações. No Google também você encontra a nossa página do Instagram, que é o contato mais imediato que a gente tem. Ou então pode o WhatsApp, posso dizer o número do WhatsApp? Fica à vontade, claro, para o pessoal acessar. 98733786. 98733786. Eu vou lá no Instagram, tá? E a mensagem que eu deixo, né, a principal mensagem que eu deixo aqui é que as pessoas profissionais da área, estudantes, repassem para as pessoas leigas as informações que têm a respeito de primeiros socorros de uma forma geral, né, não só do engasgo. E também que essas pessoas lembrem que a gente sempre está aprendendo. A gente nunca está completo, sempre a gente está aprendendo algo novo. Ou não só tanto por atualizações que vêm pelas evidências científicas, mas também com o exemplo do outro, do profissional que está ao lado, pelo gesto, pelas boas atitudes, as boas ações. Então sempre está aberto a aprender e a crescer. Qual é o endereço da AG Capacitações? Atualmente, nós estamos ministrando aula no Cirne Center, no Shopping Cirne Center, né? A central de aula já do Shopping Cirne Center. Porém, os nossos próximos cursos já serão lá no Espaço 267, que a gente já passou um bom tempo lá. O Espaço 267 fica lá na rua
João Machado 267, ao lado da Igreja do Rosário, na Prata. Exato. A gente vai voltar, inclusive eu nem falei, mas o outro curso que a gente voltou... Você até disse que ia falar, né? Foi, eu parei a instrumentação cirúrgica. A gente voltou depois de 2 anos que a gente não abre turmas, a gente conseguiu agora a agenda e a gente está com curso de aprimoramento em punção venosa, acesso venoso periférico e administração de medicamentos. É um curso mais, vamos dizer, de mentoria, de imersão, porque tem prática, tem estágio, tem a parte teórica, que vai ser dia 6 de dezembro, já no Espaço 267, e a gente tem mais 2 dias de prática, com profissionais que são especializados na área para poder dar oportunizar mais aprendizado para o profissional. E geralmente para essa turma a gente tem profissionais já formados que não, no estágio, na formação, na graduação, não tiveram muita oportunidade de praticar punção venosa, que é uma coisa muito básica para a enfermagem, que é quem vai fazer o quê? Fazer a punção venosa e administrar os medicamentos, fazer todo o preparo de diluição. Tem que conhecer, a enfermeira estuda, viu? Tem que estudar. Quem é enfermeiro, quem é estudante sabe, e não é à toa, viu? Porque assim, você não pode fazer uma medicação sem saber os riscos que ela tem, os efeitos adversos. Verdade. Qual é a indicação, como é que deve ser feita a diluição, porque uma vez que a medicação entra lá, ela não sai mais não. Uma vez que você vai fazer uma medicação química, que você fez uma medicação, vamos dizer, na via endovenosa, foi. Então, não pode ter erro. Não pode. A gente tem uma política nacional de segurança do paciente, que tem vários eixos, e assim, são protocolos que têm que ser seguidos mesmo. E é muito importante, porque assim, uma vez que você faz, a gente não quer que aconteça, né? Então, quanto mais você estudar, mais você vai diminuir mais esse risco e vai deixar o paciente com uma assistência mais qualificada. Então, a gente está oportunizando esse curso. São 12 vagas apenas, a gente está quase fechando essa turma. Ainda tem vaga, mas aproveita a oportunidade, porque a gente está com tempo agora nas férias, agora em dezembro e janeiro. Não sei se o ano que vem a gente vai continuar com esse curso. Eu espero que sim, porque eu sei que ajuda muitos profissionais que não tiveram essa oportunidade durante o estágio. E é quando a gente se forma, quando a gente termina o curso, seja técnico de enfermagem ou a graduação, que vai para o mercado e assume o plantão, tem mais o professor ali não. Verdade, agora é você e você. E eu acompanho o estágio do pessoal do 10º período da UEPB e eu vejo a preocupação deles nisso, né? Já no finalzinho, assim, ele queria absorver tudo de uma vez, assim. Mas realmente é muito bom quando a gente tem uma graduação que tem a oportunidade de passar por várias experiências, mas é impossível você passar por todas as experiências, todos os processos, todos os procedimentos. Por isso que a gente tem que ter curso de capacitações. É muito bom que a gente tenha, e eu fico muito feliz em oportunizar. São 3 cursos, né? A gente tem propostas para abrir outro curso de sutura para enfermeiro. Estamos organizando aí, vendo essa possibilidade, porque é o que vai favorecer uma melhor qualificação e, consequentemente, uma melhor assistência, né, para quem está lá na ponta. Quem mais se qualifica, além de se enriquecer seu conhecimento, seu currículo, está mais preparado para o mercado de trabalho. Exatamente. Né? Porque eu creio e vejo que quando alguém pede uma indicação de uma pessoa da área de saúde, que essa pessoa tem esses requisitos, que essas qualificações, vai facilitar muito para esse profissional poder preencher essa vaga, essa posição. E aí eu vou dizer uma coisa aqui sem falsa modéstia, tá? Quando a marca é da AG, esse certificado, esse currículo, ele vai mais recheado. Então, os gestores, os recrutadores, os avaliadores, quando observam, nem me conhecem. Não estou dizendo que me conhecem, não. Mas porque já passaram por experiências com outros profissionais que fizeram nossos cursos e eles perceberam a diferença. E eu escuto isso, esse feedback já é antigo. Graças a Deus, eu acho que é uma resposta do nosso compromisso com os cursos. Sabe? O resultado do bom trabalho que vocês realizam. Isso é muito gratificante. Essa semana eu recebi uma mensagem de um aluno que trabalha numa outra cidade próxima, ele trabalha numa farmácia e ele foi entregar um medicamento, dispensar um medicamento. E ele me marcou e mandou para mim a mensagem no meu direct dizendo, agradecendo. Ele não atua na área de APH, ele trabalha na farmácia do serviço municipal dele e o paciente convulsionou na hora de pegar o medicamento. E ele conseguiu fazer alguma coisa porque ele fez o curso com a gente.
E se dedicou também, lógico, né? Porque tem a parte do aluno também que ele tem que estudar para poder ter essa resposta. E ele mandou uma mensagem para agradecer, marcou a mim, a outros professores, dizendo, na hora me veio à mente as simulações realísticas, aquilo tudo que a gente prepara, que dá um trabalho, mas é assim mesmo que a gente vai aprendendo. Essa metodologia ativa, prática, a mão na massa, isso é muito importante. Tanto é que ele nem atua, ele não é socorrista na sua prática diária, ele trabalha, ele é de outra área, é formado em farmácia, trabalha nessa, mas ele precisou de atuar ali enquanto pedia socorro. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi essa mensagem, sabe? Parabenizei ele e espero que o paciente esteja bem. E ele disse que bom, que eu consegui fazer alguma coisa. Se eu não tivesse feito algum curso de primeiro socorro, de socorrista, eu não conseguiria. Eu talvez tivesse tido um desfecho diferente. Verdade. Né? Anne, eu estou muito satisfeito por ter recebido você aqui, em nome do podcast Campina Cresce com você. Sandro Filmes TV, onde as pessoas vão ter a oportunidade de ouvir, de assistir, de acompanhar toda essa gama de informações que foi passada aqui do podcast Campina Cresce com você. Agradecer a sua presença, sei das suas atividades, das suas atribuições. Não tem sido fácil, você ora está aqui, ora está viajando, ora está no curso, você é uma polivalente. A gente quer agradecer de coração a sua presença e ao mesmo tempo colocar o espaço para as suas considerações e algo que você queira acrescentar. Eu fico muito feliz, deu para perceber que eu gosto de falar, né? Eu estou um pouco desacostumada, né? Mais à vontade. É o meu primeiro podcast, viu? De muitos. Quem sabe depois você não vai preparar o seu próprio podcast. Sim, pois né? Quem sabe. É muito bom ter informação. Não é como a gente hoje tem facilidade com informação, isso a gente querer buscar. Muito bem. Muito obrigado, Anne. E vamos produzir. No podcast Campina Cresce com você. Não temos tempo a perder. Com a apresentação do jornalista Fernando Casemiro, trazendo os fatos, as vozes da comunidade, a política local, a ação social e os desafios que movem Campina Grande. Aqui, o tempo é de ação, a pauta é a nossa cidade e a verdade tem vez. Este é um programa do canal Sandro Filmes TV. Informação com responsabilidade e compromisso com você. Campina Cresce com você, porque não temos tempo a perder. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você.